aqui dar as boas-vindas a todos os pastores que estão conosco aqui na sala do Zoom, também estão conosco pelas redes sociais, aos preciosos irmãos, também aos altares, vários altares estão conosco, muito obrigado, de coração mesmo. Quero saudar também aqui, aqui na Flórida mudou o nosso horário, então nós entramos com mais um horário de verão, aqui agora é 6 horas e 45 minutos, mudou completamente. São Paulo já deve ser 8h45, tem vários horários agora, que bom, né? Seja bem-vinda também a irmã Ariane, que o Senhor abençoe você, nós te damos as boas-vindas, uma família preciosa do meu pastor, meu precioso pastor Adelson, seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? No nome de Jesus. Vamos então, hoje o tema da nossa comunhão é muito sério, muito sério. Eu vou fazer um resumo rápido de alguns pontos que nós tratamos com os irmãos que falam espanhol no domingo. Eu até quero aproveitar aqui nesse momento e já fazer um convite especial para todos os irmãos que falam espanhol. No próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter uma mini conferência. Vai ser nós queremos alcançar pelo menos 15 países que falam espanhol. Você, por favor, ore por essa mini conferência. Nós vamos fazer uma atualização importante dos pontos principais para o arrebatamento e também nós vamos estar recebendo os novos irmãos. A você do YouTube, você que está nas nossas redes sociais também, nós vamos disponibilizar o link para vocês, está bem? Para que todos possam participar. Aqui na nossa sala do Zoom nós temos tradução para o espanhol. Tá? Esse é um recado muito importante para que todos vocês venham participar. No próximo domingo, então, estaremos juntos com todos os irmãos que falam espanhol. O tema da nossa mensagem da noite é a luz que nos traz a plena filiação. Eu vou repetir, a luz que nos traz a plena filiação. Essa é uma palavra muito importante, está totalmente focada na nossa salvação completa, a regeneração do nosso espírito, a transformação da nossa alma e a glorificação dos nossos corpos. A plena filiação está relacionado também, em palavras simples, você nasce um bebê. Para ele, quando os pais olham para aquele bebê, eles não se desesperam, não ficam desesperados. Por quê? Vamos ver, por favor, abram suas Bíblias, quando o pai pega aquele pequeno bebezinho, 1 Timóteo, capítulo 1, fala assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Esse primeiro versículo, de Cristo Jesus, nossa esperança. Agora, 2 Timóteo 1, versículo 1. Vamos ver a nossa esperança. Repetindo 2 Timóteo 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Na primeira carta, Cristo é nossa esperança. Mas na segunda, aqui fala de uma promessa da vida. Então, para entendermos, nós pegamos uma criança e fazemos uma comparação da vida humana com a vida divina. Quando um pai vê um bebê nascer num hospital, a mãe traça ali, os pais vê aquele bebê tão pequenininho, tão indefeso, e nenhum pai vai pensar, puxa, esse filho, ele não pode comer uma comida que eu como, ele não pode correr, ele não pode fazer exercício, ele não pode trabalhar, ele não pode ter atividades. Nenhum pai, ao olhar o tamanho daquela criança, vai pensar assim. Por quê? Porque existe uma promessa da vida. A promessa é que essa vida que acabou de nascer,
ela vai se desenvolver, ela vai crescer. O pai sabe que há um processo, por meio da lei e da vida, de que aquela criança, em alguns anos, ela vai estar fazendo todas as atividades que os seus pais já fazem. Na parte espiritual, nós precisamos ver processo semelhante. Quando nós fomos regenerados, quer dizer, quando nós recebemos a vida de Deus por meio da fé, genuinamente, quando essa vida entrou em nosso espírito agora foi salvo. O nosso espírito precisa de exercício. Exercício. O que quer dizer exercício? Agora o nosso espírito tem uma vida. Tem uma vida. Entende? Mas é como um braço. Alguém quebrou um braço. Passou os 40 dias, ele tirou o gesso. O que aconteceu com o seu braço? O seu braço ficou duro. Mesmo sem o gesso, o seu braço, para voltar aos movimentos normais, vai precisar de exercício. 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 A fisioterapia, pouco a pouco, vai fazendo com que o seu braço volte aos movimentos normais. O nosso espírito exatamente passou isso. Foram 6.000 anos, desde a queda de Adão, agora que nós recebemos a vida. Por favor, compreendam 2 aspectos. O primeiro, que o nosso espírito ele foi formado pelo o Neshama, pelo sopro de Deus. O próprio Deus, quando ele soprou, quer dizer, ele se dispensou para formar o nosso espírito. O nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno. Mas essa eternidade que está em nosso espírito, essa eternidade que veio para o nosso espírito, ela não garante para nós o lugar que nós vamos passar a eternidade. Daniel capítulo 12, o versículo 2, vai nos mostrar que o homem se tornou no seu espírito eterno, ele não pode morrer. Ele vai passar a sua eternidade ou no inferno ou no céu. Todos os seres humanos, eles têm esse espírito eterno. Mas a segunda parte é quando nós recebemos a vida de Deus. Nesse momento, o nosso espírito recebeu a vida de Deus. Ele é eterno, mas ele não estava regenerado. Ele não tinha a vida de Deus. Agora, a nossa diferença para as pessoas que não têm Deus é que eles têm a vida, o espírito eterno, mas eles não há a possibilidade de eles passarem a eternidade com Deus. Por isso eles vão nascer, crescer, morrer, eles vão para o inferno, depois eles vão para o trono branco e por último o lago de fogo e enxofre. Quando fala que é a segunda morte, não quer dizer que vai ter uma morte. Quer dizer que eles vão passar a eternidade sem Deus. Isso é uma morte. É você perder Deus, perder a face de Deus, perder a presença de Deus. Isso é a segunda morte. Agora, quando nós recebemos a vida de Deus em nosso espírito, nós então entramos na promessa da vida de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, nessa promessa, quer dizer que essa vida que entrou, ela precisa crescer. Growing life, crescer em vida. Nós precisamos chegar à conformação. Ser conformado à imagem, à estatura de Cristo. E esse crescimento é subjetivo. Ele se desenvolve organicamente dentro de nós. Agora, para uma criança, ela crescer, ela precisa do verdadeiro alimento. Esse é o ponto extremamente importante. Se você for considerar os 3 aspectos, são melhores ainda.
Quando os pais, eles estão se preparando para receber um bebê na sua casa, eles preparam primeiro um lugar para as crianças, para aquele bebê. Eles preparam um quarto, um lugar especial para ele. Eu quero ele aqui. Então a mãe decora, compra o berço, todo aquele processo. O segundo é a mãe vai se preocupar com a alimentação. Aquele bebê não pode comer qualquer coisa. E o terceiro, o bebê precisa de exercício. A mãe e o pai vai se preocupar com os exercícios diários do bebê. Isso são 3 aspectos necessários para o bebê crescer. Nesse ministério é a mesma coisa. Nós estamos no ministério do profeta Elias, o ministério de arrependimento e santidade. Quando alguém vem para esse ministério, nós também nos preocupamos desses 3 aspectos. Primeiro, o lugar, o ambiente adequado para que a vida se desenvolva. Qualquer um que vem para cá, nós nos preocupamos, puxa, o ministério, ele tem que ser uma esfera adequada para a vida crescer nos filhos de Deus. Segundo, nós nos preocupamos com a comida. A palavra que sai da boca do profeta de Deus não pode ter mistura. Tem que ter tanto naquela palavra a papinha, a comida mais simples para um bebê, como ela também precisa ter já uma comida mais sólida. Porque da mesma boca vai sair para alimentar os mais novos da casa e os mais maduros da casa. Em uma casa nunca tem somente os filhos bebê, mas tem também aqueles que já estão um pouco mais maduros. Por isso que a palavra, ela precisa ser adequada. Precisa conter nela toda a vida necessária para o desenvolvimento da promessa da vida. E por último, o exercício, são as reuniões que temos. Nós temos várias reuniões. Nós participamos de treinamentos, discipulados, nós participamos de assembleias. Esse exercício diário faz com que a vida cresça, se desenvolva. Todo é um processo subjetivo em nós. Por um lado, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nesse ministério, a cruz, ela é aplicada diariamente em nosso viver. Nós não temos nenhuma palavra aqui que vai alimentar o nosso velho homem. Nós não pregamos aqui a palavra que vai trazer esperança para os irmãos nessa terra, que vai dar aos irmãos bênçãos terrenas, promessas terrenas. Você vai ficar rico aqui na terra. Você vai ser uma pessoa importante aqui na terra. Você vai ser alguém aqui na terra. Acabou os seus problemas aqui na terra. Você vai ter a bênção aqui na terra. Não. Nesse santo ministério, nós somente temos a comida que vai preparar os verdadeiros filhos de Deus para a vida eterna. Se você tem um desejo no seu espírito de obter um dia o arrebatamento, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, porque o nosso foco é único. Nosso foco é a vida eterna. Nós nos preocupamos com você. Nós nos preocupamos com o seu espírito. Queremos que o seu espírito tenha vida. Seja exercitado como aquele braço que foi quebrado, que não teve utilidade por um tempo, mas que agora que recebeu a vida, precisa de exercício constante. Precisa de uma verdadeira comida. Uma comida sólida ou uma comida mais leve. Papinha, para traduzir em espanhol, não é tão fácil. Então vamos mudar, uma comida mais suave. Mais suave. Assim que no exercício diário, nós temos então a promessa da vida. E eu quero dizer que nós precisamos alcançar a plena filiação. A plena filiação é como aquele filho que era um bebê.
mas ele atingiu um crescimento. Por favor, abram comigo em Gálatas capítulo 4, e eu vou terminar a minha introdução com Gálatas capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Então, o que quer dizer herdeiro? Tem um herdeiro, é um membro de uma certa família. Se ele é um herdeiro, ele tem direitos, né? Quando nós olhamos aqui, por exemplo, na nossa Bíblia tem essa página entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que nós temos? Fala assim, Novo Testamento. Novo. Então, o que é um testamento? Os 27 livros, para Deus, é apenas um testamento. E nesse testamento, Deus está mostrando o caminho, primeiro, para nós nos tornarmos os seus filhos. Segundo, para nós nos tornarmos os seus herdeiros. E terceiro, para nós atingirmos a plena filiação. Porque o primeiro aspecto é nos tornarmos herdeiros. Mas o segundo aspecto é nós podermos herdar. O que isso quer dizer? Novamente, Gálatas 4:1. Depois, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Você tem uma criança na sua casa. Você é uma pessoa que tem bens. Se você falhar, o seu filho, ele é o seu herdeiro. Você falhou, sua esposa, seu filho é uma criança. A pergunta é, ele, mesmo sendo o herdeiro, ele vai poder herdar as suas propriedades? Não. Ele é um escravo. Tudo é dele, mas ele é uma criança. Então, vai para o Estado. O Estado vai nomear uma pessoa, um tutor, um curador, que vai acompanhar a distribuição daquelas riquezas. Entende? Até ele atingir a maturidade. Nesse caso, agora, preste muita atenção. Uma vez que a vida ela entrou em nós por meio da regeneração, agora nós precisamos fazer com que essa vida cresça, porque nós ainda somos herdeiros menores. Nós estamos nas mãos dos tutores e curadores, quer dizer, os irmãos que cuidam de nós. Tem muitos irmãos que estão nessa casa que é a igreja cuidando. Cuidando, dando primeiro o melhor ambiente, a melhor alimentação e os melhores exercícios para que essa vida cresça. Não é suficiente eu ser herdeiro, eu preciso chegar à maturidade. O arrebatamento precisa me alcançar eu já sendo maduro. Se quando o arrebatamento acontecer, eu ainda ser uma criança, o que passou, eu, infelizmente, vou ficar com o anticristo. E aí, aqueles que ficaram, acabou tudo para eles. Totalmente. Assim que, nessa noite, com essa introdução, 3 pontos. Primeiro, a vida. Segundo, a promessa da vida. E terceiro ponto, importante, a plena filiação. Quer dizer, atingir a maturidade para poder herdar o Pai e para poder herdar as coisas do Pai. Entende? A nossa herança, ela é Cristo. Cristo é nosso tesouro. Cristo é nossa herança. Entende? Quando eu herdo Cristo, eu herdo tudo. Porque Cristo é o verdadeiro herdeiro do Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O Pai, ele deu tudo para o Filho, mas ele nos fez co-participante das promessas. Então, quando eu herdo o Filho,
eu herdo tudo. Primeiro, a natureza de Deus. Segundo, a vida de Deus. Eu herdo um corpo glorificado. Eu herdo as vestimentas brancas de linho finíssimo. Eu tenho direito agora, com esse novo corpo, de entrar na presença de Deus. Esse corpo físico que temos não suporta a glória de Deus. Não suporta a presença de Deus. Não suporta a justiça de Deus. Mas o novo corpo, ele suporta viver nos céus. Eu herdo o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Eu herdo a incorruptibilidade e eu herdo a imortalidade. Oh, irmãos, que promessa! Então, com essa introdução, eu quero impressioná-los no aspecto negativo, porque eu não cresço em vida. O que me leva a ficar como a criança nesse santo ministério. Então, nós vamos ver hoje alguns aspectos da luz muito importantes. Vamos começar, então, com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu também quero agradecer aqui a presença do pastor Juan Manuel. Ele é o pastor que cuida da Argentina, precioso irmão, nós temos tido bastante comunhão, juntamente com a sua esposa, ele mora em Buenos Aires. Eu disse para ele que nós moramos lá também com a família, todo aquele país, estivemos lá, e ele é um dos irmãos, dos pastores que cuidam da Argentina, está mais à frente, e tem muito encargo por aqueles 22 estados ali, mais de 40 milhões de argentinos. Nossa oração é para que o Senhor dê muita força para o senhor, pastor Juan Manuel, para sua esposa e para todos os que cooperam com o senhor ali. Vamos então abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu não posso gastar muito tempo aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós temos a vida e a luz, elas caminham juntos. Então, Deus, ele é luz. Deus, ele é amor. Está certo? Então, Deus é luz e Deus é amor. Mas nós temos a graça. Ela veio por intermédio de Jesus. O Pai é luz e é amor, mas a graça veio pelo Filho. A verdade veio pelo Filho. Então, a graça e a verdade veio pelo Filho, mas a luz e o amor veio pelo Pai. Mas quando eu tenho a luz, o que eu tenho? A vida. Esse é um ponto importante. Nesse santo ministério, nós aprendemos algo que vai garantir a nossa entrada no céu se nós formos humildes e tomarmos esse caminho com seriedade. O arrebatamento é para pessoas sérias, pessoas focadas, que sabem que ainda não cresceram o suficiente, mas que estão dispostos a pagar um preço para crescer. Se você está disposto a pagar um preço, você está no lugar certo. Então, aqui nós temos a vida e a luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Como funciona? Vamos abrir então em Mateus, por favor, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Nós podemos começar aqui o capítulo de número 4, versículo 15. Esse Mateus 4:15
está em Isaías 40, o versículo 1, 2 e 3. Não vamos para lá. Mateus 4, o versículo de número 15 e 16. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Veja, a palavra luz aqui. Então, se você vê a luz, tem que ter a vida. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Agora o 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você entende aqui o foco? Agora, o Senhor, ele chega às pessoas com um evangelho pesado, um evangelho duro, um evangelho que as pessoas não vão aceitar totalmente. A palavra é arrependimento. Segundo, um reino dos céus. Esse que está falando com vocês aqui em Mateus 4, ele é o rei. Mas ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino. Em Atos capítulo 2, depois da sua ressurreição, o reino veio. Aqui é o rei que está anunciando que o seu reino virá. Mas olhe bem, o evangelho que ele traz é um evangelho de arrependimento. Mas o povo que estava nas trevas viu grande luz. Como a luz ela se manifestou àquele povo? Por meio do evangelho do reino. É o evangelho do reino que traz o arrependimento, que traz a luz, que traz a vida. Porque em João, a luz e a vida estão juntos. Mas para mim obter a luz e a vida, eu preciso me arrepender. Quando abram comigo, Mateus ainda, o capítulo 3, o versículo de número 2. Repetindo, Mateus 3, o versículo 2. Eu vou ler com vocês o versículo 1 primeiro. Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O precursor, João Batista, ele trouxe essa mensagem. O arrependimento, porque o reino está próximo. Veja, a mensagem de João era tão dura que ele chegou a ir até o rei Herodes e dizer: rei Herodes, você está em pecado de adultério. Você está com problema com a esposa do seu irmão. Veja, era uma mensagem que confrontava o pecado. A mensagem de arrependimento, ela confronta o pecado. Ela é muito dura com relação ao pecado. A mensagem de arrependimento, ela tem tolerância zero ao pecado. A única maneira de você identificar qual é o verdadeiro evangelho hoje é você saber que tipo de relação com o arrependimento esse evangelho tem. Porque quando você está recebendo o verdadeiro evangelho, ele precisa trazer conflitos para a sua vida. Ele precisa destruir completamente toda a sua esperança nessa terra. Esse verdadeiro evangelho precisa trazer repúdio às coisas da terra. Esse verdadeiro evangelho precisa fazer com que você passe a odiar a natureza pecaminosa que está dentro de você. A cobiça que está dentro de você. O orgulho, a soberba. O verdadeiro evangelho que traz a luz é para fazer com que os filhos de Deus, que ainda são bebês, eles cresçam.
Mas qual é o pior problema que os filhos de Deus têm para crescer? É o pecado. É o pecado que mantém os filhos de Deus como bebês. Quando os filhos de Deus não aceitam a vida divina que entrou dentro deles, quando os filhos de Deus não aceitam se submeter a essa vida para que ela cresça, é porque o pecado é muito latente, é muito forte. Vejam, agora nós estamos com um problema santo. O nosso ser tinha apenas uma vida. O old man, o velho homem, ele tinha um corpo para se expressar, para falar, para viver. O nosso velho homem vivia tranquilo. Mas no dia que nós recebemos o new man, o novo homem, a vida de Deus, no dia que nós recebemos o próprio Deus para dentro de nós, agora há duas vidas, uma em nosso espírito e a outra em nossa alma. Mas há apenas um corpo. A vida que mais for alimentada é a vida que mais vai se manifestar. Aquele bebê que nasceu, que ganhou a regeneração, ele precisa de uma verdadeira comida. O velho homem precisa ir diminuindo, porque os dois comem. E você vai ter que dar comida. Você tem que decidir qual dos dois você vai alimentar durante o seu dia. Aquele que mais alimentar vai ser o que vai te governar. O velho homem está relacionado com a nossa carne. O velho homem é a nossa carne. O velho homem é o mundo dentro de nós. O velho homem é a natureza pecaminosa dentro de nós. O velho homem é a corrupção de Satanás dentro de nós. O velho homem é o reino de Satanás dentro de nós. Agora, o novo homem, ele é o próprio Cristo. O novo homem, ele é a pessoa de Cristo glorificada. O novo homem é a pessoa do corpo de Cristo. Nós precisamos sair de um homem e entrar no outro. Nós precisamos sair de uma criação e entrar na outra criação. Hoje eu estava me arrependendo e chorando muito cedo e eu falava, Senhor, o velho homem, o velho Adão, qual é a esperança que eu tenho nele? Nenhuma, porque ele já nasceu. Ele se corrompeu, ele pecou, foi condenado à morte. O velho homem que ainda está em mim, ele já nasceu condenado à morte. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e depois do pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso quer dizer que as pessoas vão nascer, crescer, morrer, ir para o inferno, trono branco e o lago de fogo, porque já nasceram condenadas. Quando Jesus vem, ele é a única opção para nos tirar desse velho homem. Qual é a esperança que alguém tem no velho homem? Somente o lago de fogo e enxofre. Nossa única esperança é sair desse velho homem por meio da morte e entrar em Cristo por meio da ressurreição. É em Cristo que a vida que entrou, ela começa a crescer. A vida que entrou, ela se desenvolve nessa pessoa chamada Cristo. Eu não posso mais ficar no pecado, porque o pecado, ele é a natureza do velho homem em mim.
Vamos dizer que eu passo o dia, preste muita atenção. Eu assisto novelas, eu assisto filmes, eu vou para o cinema, eu tenho a minha vida tranquila, vou para a praia, estou com a minha vida tranquila. Aí à noite você vai para o culto. Qual das duas vidas você alimentou mais? Você precisa estar claro, por quê? O evangelho do arrependimento é que traz a luz. É quando esse evangelho é pregado, a luz vem para mostrar a sua condição. Você é um pecador. Quando o evangelho ele é pregado sem luz, o evangelho que traz as bênçãos terrenas, evangelho da prosperidade, o evangelho da corrupção, você recebe essa palavra sem luz. Você não se arrepende dos teus pecados. Porque os pregadores são pesados de língua. Eles vão pedir dinheiro para você. Eles vão fazer você dar voto. Eles vão arrancar o seu couro. Eles são pesados. Se eles falar do pecado com força, eles têm medo de você sair da igreja deles, de você não dar mais o dízimo. Então eles vão trazer uma mensagem bonita. Mensagens que foi produzida por coaches. Mensagens produzidas pelas coisas desse mundo. Mensagens lindas que agradam os seus ouvidos. Nós não queremos o teu dinheiro. Não, não, não. Nós queremos te ajudar para você entrar na vida eterna. A mensagem que ela é trazida sem luz, você nunca vai ganhar a vida. Porque a vida, ela só se manifesta com o arrependimento. Quando a luz vem por meio do verdadeiro evangelho do reino, eu me arrependo. Se as mensagens que você está ouvindo não te levam a se arrepender, a chorar, a reconhecer a sua pecaminosidade, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Você vai ficar com o anticristo. Nesse ministério de arrependimento e santidade, todas as nossas mensagens precisam te levar a um arrependimento. Você precisa conhecer a sua condição. Você é um pecador miserável, maldito. Os homens são safados, ficam olhando para as mulheres olham para os homens, desejam, cobiça. Esse evangelho precisa trazer uma luz para você ver que você é uma pessoa que tem cobiça. Seus olhos têm cobiça. Você tem que ver que você é carnal, que você tem que se arrepender. O verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, ele precisa restaurar isso naqueles que vão ser arrebatados. Se você não conseguir ver a sua condição, a vida não cresce. Você vai ser um bebê e vai ficar com o anticristo. Então, aqui nós temos o precursor, João Batista. A mensagem é dura. Não fique atrás de mensagens bonitas. Não fique dizendo, esse pastor tem milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, a palavra que ele está dando é boa. Ele tem tanta gente, é porque Deus ele está aprovando o seu evangelho. Não faça isso. Não corra esse risco. Deus não está atrás de ídolos. Deus está atrás de pessoas que se arrependem. Não olhe para a aparência, esse tem muita gente, por isso Deus está abençoando. Não. Nesses últimos dias, a obra palha, feno e madeira, de 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 13 iria se manifestar. Cuidado, o verdadeiro evangelho precisa te levar para o joelho, tem que te levar para as lágrimas, tem que te levar para o jejum, você precisa chorar, porque ele vai trazer uma forte luz para você. Não só João Batista, que preparou os caminhos do Senhor, mas também, quando o Senhor chegou, a mensagem era a mesma. Aqueles que pregam esse evangelho vão ser perseguidos. Aqueles que pregam esse evangelho vão ser rejeitados. Vão ser difamados, vão ser caluniados. Eles estão trazendo doutrinas humanas. Eles estão trazendo doutrinas malignas. Não.
nós queremos crescer em vida. O nosso Deus, ele é santo. E o pecado não pode entrar em Deus. A velha criação, ela não entra na nova criação. Não entra, não pensa que nós estamos em pecados. Pecados. Você cobiçou, você olhou, você desejou uma mulher, você desejou um homem. Você mentiu, aquelas mentirinhas, é tão pequenininha, uma mentira branca. Aí de noite você vai lá, Senhor, eu estou na sua presença. O pastor ora, vamos entrar na presença de Deus agora, irmãos, com esse hino. Você é um brincalhão. Você crê que pode entrar na presença de Deus um pecador que não se arrependeu profundamente? Você que é casado, quantas vezes você desejou deixar a tua família? Quantas vezes você viu pornografia? E aí agora vamos para o culto. Senhor, eu estou na sua presença. Isso é um brincalhão. Não deixa as pessoas mentir para você mais. Não deixa. Alguém diz para você, você está na presença de Deus, mas você olha para trás e você vê que você tem uma vida pecaminosa. Há muitas coisas que você não confessou. Coisas que você fez no passado que você não restituiu. Não houve uma restituição para a pessoa. Não houve. E se você não fizer essa restituição, você não vai conseguir crescer em vida. Você vai continuar como escravo nas mãos do anticristo. Mesmo sendo um herdeiro, não cresceu, não pode herdar. Tome muito cuidado. Nós chegamos no momento que nós precisamos da luz. E só o evangelho do reino, ele traz essa luz. Eu quero ler com vocês 3 estágios. Abram comigo. Eu li com os irmãos latinos. Vamos começar com Atos capítulo 9. Nós tivemos uma linda comunhão fim de semana. Uma poderosa comunhão com os irmãos. Eu fiquei impressionada, a reação de todos. Vamos começar com 3 níveis de luz que o apóstolo Paulo viu, falou. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. É melhor, como tem muitos irmãos novos na sala, é melhor eu começar com Atos capítulo 1 primeiro. Por favor, abra em Atos 1. A minha esposa vai pegar um papel para mim ali, para mim limpar o meu óculos. Muito obrigado. Atos capítulo de número 1 fala assim, versículo 1. Atos 1, 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então aqui, ele começa a dizer algo. Lucas começa a dizer algo. Ele vai fazer um relato. Ele começa a fazer um relato. Quando começou o livro de Atos, Lucas não estava convertido, mas acontece na sua jornada, quando ele se converteu, ele decidiu fazer uma pesquisa. Quando você vai para Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar a mesma coisa. Eu fiz uma pesquisa, um relato. Ele foi nas pessoas que estavam com Jesus, pessoas que tinham relação com Jesus, pessoas que tinham comunhão quando Jesus estava vivo. Entende? Então, o livro de Atos, ele inicia com pesquisas. Lucas fez isso, como ele era um médico, ele sabia exatamente o que fazer. Ele era muito inteligente. Então, agora, por favor, Atos capítulo 9, e esse primeiro testemunho da conversão de Paulo, esse testemunho aqui, ele foi Lucas que pesquisou. Ele escreve de acordo com as suas pesquisas, com as pessoas, o que falaram quando Paulo foi convertido. Eu vou com vocês, Atos capítulo 9, eu já vou ler o versículo 3, para ganharmos tempo. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Preste atenção. Luz do céu brilhou ao seu redor. E o versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que nós temos aqui, uma luz dos céus. Lucas está relatando que no momento que Paulo estava indo em direção a Damasco, apareceu uma luz e ele caiu. Quando ele caiu, aqui então, ele está dizendo, foi uma luz que veio do céu. Irmãos, aqui nós temos o primeiro estágio da luz, para nossa conversão verdadeira. Vamos agora para o capítulo de número Atos, capítulo de número 22. Atos, capítulo 22, aqui nós vamos ver o segundo testemunho da conversão de Paulo. Mas, nesse momento, é o próprio Paulo que está falando. Ele está diante de um rei e ele está apresentando a sua defesa. Então, agora, ele está exatamente falando assim. Agora já é ele. Veja, do dia que ele se converteu de Atos 9 para Atos capítulo 22, provavelmente tenha passado de 15 a 20 anos. Muito tempo passou. Mas olha, Atos 22, o versículo 6. Ora, aconteceu o quê? Indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Veja, mudou a luz aqui. Lá era uma luz, agora uma grande luz brilhou ao redor de mim. O 7, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz aumentou. Na medida que o apóstolo Paulo ele vai tendo maturidade, a luz vai aumentando. O que isso quer dizer? Que aquele Paulo, quando ele foi convertido, era um homem ainda arrogante, prepotente, ainda era um homem cheio de si mesmo. Agora, a luz foi se aproximando. Se ele tem a luz, ele está tendo vida. A vida está crescendo nele. Então, agora ele já viu que a luz tinha aumentado. Vamos agora para o capítulo 25, capítulo 26. Nós vamos ver agora o terceiro testemunho dele. O terceiro é ele falando diante de um outro rei, Agripa. Está fazendo a sua defesa. Vamos, Atos 26, o versículo 13. Eu vou ler o 12 primeiro. Atos 26, 12. Como este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, fora, vi uma luz do céu mais brilhante que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Olha, os raios do sol, eles saem do sol, viajam milhões e milhões de quilômetros para chegar aqui. Os raios. Nós não recebemos o sol, nós recebemos os raios. Ele sai do sol, um grau de calor, e ele viaja para chegar aqui. A velocidade da luz. Milhões e milhões de quilômetros. Mas nesse momento, o que nós recebemos? A luz do sol por meio dos raios do sol. Mas nesse terceiro testemunho, ele está dizendo o quê? Ao meio-dia, olha só, o rei indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu mais brilhante do que o sol. Aqui nós temos o terceiro aspecto da luz. Quem está nesse nível de luz, ele está em um forte nível de arrependimento. Porque só o verdadeiro evangelho que traz o arrependimento, ele traz a luz. É a luz que nos leva a nos arrepender. E quando eu me arrependo, eu ganho o sangue e eu ganho a vida. Vamos falar disso para finalizarmos. Os 3 níveis
de arrependimento que vem pela luz. A maioria dos cristãos, eles estão no primeiro estágio da luz. Ele se arrepende de algumas coisas, é pecado. Mas a palavra arrependimento, para quem está em Atos 9, ela não tem realidade. Tem realidade do perdão do pecado. Irmãos, com todo o respeito, os católicos, os budistas, os islamistas, eles pedem perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas eu pergunto a você, o perdão de pecado sem o arrependimento, você alcança o sangue? Eu não acredito que alcance o sangue. Uma coisa é você pedir perdão, outra coisa é você se arrepender. Se eu só peço perdão dos meus pecados e eu não tiver um arrependimento profundo, esse não é o evangelho do reino. Porque o perdão dos pecados, ele não me traz a terceira luz. Só pedir perdão vai ter uma luz, mas não é suficiente para me crescer a tempo para o arrebatamento, para me chegar à plena filiação, à conformação dos filhos de Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou um safado. Senhor, eu tenho cobiça nos meus olhos. Senhor, eu menti. Você tem coragem? Quem fala assim é alguém que está nesse nível aqui de Atos 26, o versículo 13. Ao meio-dia, o rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Somente o evangelho do arrependimento, ele traz esse tipo de luz. Abram comigo 1 Timóteo, capítulo 1, por favor. Aqui, esse mesmo Paulo, que agora, do Atos 22 para o Atos 26, se passaram mais de 2 anos. Muito mais de 2 anos. Ele cresceu em vida enquanto ele estava preso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que esse Paulo escreveu. Vocês sabem que essas cartas de Timóteo já são as últimas do seu ministério. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que é o evangelho do reino? É o evangelho que traz a luz para o arrependimento e mostra que nós somos o principal pecador. Você consegue ver a sua condição caída sem a luz? Você consegue ver a condição caída sem o verdadeiro evangelho? Você está confiando a sua eternidade na mão de quem? Se você gosta de somente uma mensagem doce, uma mensagem preciosa, eu tenho uma notícia para você. Você vai ficar com o anticristo. Se você não aceita ser repreendido, você não aceita alguém dizer que você é carnal, você é carnal, você nunca vai receber essa luz de Atos 26. E a luz da conversão de Saulo, do capítulo 9, não é suficiente para ser arrebatado. Porque essa luz, ela não nos dá a vida para o crescimento. Você tem o sangue de Jesus. Somente o verdadeiro arrependimento, ele traz o sangue de Jesus. E é no sangue que está a vida. E é no sangue que está o Espírito. A vida está no sangue, no ser humano. Se você tirar o sangue do ser humano, você tirou a vida dele. Então, quando você tem o sangue de Jesus, que ele vem pelo verdadeiro arrependimento, você tem mais vida. Você começa a crescer na vida. E você ganha do Espírito Santo. Porque é por meio do sangue
que o oxigênio, o nosso corpo é oxigenado. O seu cérebro, o oxigênio vai por meio do sangue. E a palavra pneuma é espírito, é ar. Então nós ganhamos tudo por meio do sangue. Nós ganhamos a justificação por meio do sangue. Nós ganhamos a reconciliação por meio do sangue. Nós ganhamos a vida por meio do sangue. Nós ganhamos o Espírito Santo por meio do sangue. Nós somos agora, irmãos, renovados na nossa mente por meio do sangue. Nós somos agora santificados por meio do sangue. Nós somos transformados por meio do sangue. Nós somos conformados por meio do sangue. E nós vamos ser glorificados por meio do sangue. Você tem tudo ali. Mas o sangue só pode vir com o verdadeiro arrependimento. Por favor, abram as suas Bíblias. O meu tempo já está acabando. Mas eu ainda preciso falar um pouco mais. Tenham paciência comigo. Gálatas, capítulo 1. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de vocês que estão nas redes sociais conosco. Esse é o ministério do profeta Elias, ministério de arrependimento e santidade internacional. Nós estamos totalmente submissos à palavra que estamos recebendo, que está nos preparando para o arrebatamento. Nesse ministério, o único foco é o arrebatamento. Então, aqui em Gálatas, capítulo de número 1, é muito importante o versículo 6. Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Esse é o perigo. O evangelho do reino ser substituído por um outro evangelho. Mas existe 2 evangelhos? Sim, irmãos. Esse é o grande perigo. Existe um evangelho que não vai se preocupar com você. Não vai se preocupar com a tua eternidade. É um evangelho que tem fermento. É um evangelho fácil. É um evangelho que não te repreende. Não fala a verdade para você. Porque o sacerdócio e os altares foram corrompidos. Não tem força na língua. Tem o rabo preso. Estão presos às bênçãos terrenas. Então Paulo aqui, quando escreve aos Gálatas, ele foi lá, ele levantou essa igreja da Galácia. Irmão, a Galácia era uma região. Ele levantou várias igrejas na sua primeira viagem. A igreja em Derbe, a igreja em Lista, a igreja em Icônio. Nessa primeira viagem que ele fez com Barnabé e João Marcos, houve tantos resultados. Ele levantou várias igrejas na Galácia. Mas depois, algumas pessoas foram lá com outro evangelho. Um evangelho diferente. E os Gálatas começaram a sair do espírito para a carne. Começaram a deixar de viver no espírito para viver na carne. Então ele agora fala no versículo 7, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. E o 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Por que ele está desesperado? Porque existe um evangelho que não vai nos ajudar a ganhar o arrependimento. É um evangelho mais doce, terreno. É um evangelho até de muitas verdades, mas você não vai ver o peso da mensagem. Se o evangelho não traz arrependimento, cuidado com esse evangelho. Mas para aí, esses irmãos têm muito fogo. Cuidado. Para aí, esses irmãos, eles têm um louvor maravilhoso. Cuidado. Para aí, esses irmãos têm verdades profundas. Cuidado. Esses irmãos falam em línguas
mais do que ninguém. Cuidado. O que está em jogo aqui não é o cardápio, porque hoje os cristãos pegaram a Bíblia e transformaram essa Bíblia em um cardápio, como um restaurante. Hoje eu vou dar esse daqui, amanhã esse. O restaurante vai te servir só comidas boas, para ter o melhor cliente, para você ser fiel naquele restaurante, para você convidar pessoas para vir. O verdadeiro evangelho não vai massagear a sua carne, não vai te ajudar em nada nessa terra. Não existe promessas para o evangelho verdadeiro nessa terra. É o céu e o céu. O verdadeiro evangelho vai dizer para você, é melhor você entrar no céu com um olho do que você ficar no inferno com dois. O verdadeiro evangelho de arrependimento vai dizer, é melhor você entrar no céu com um braço do que você ir para o inferno com dois. O verdadeiro evangelho do arrependimento vai dizer, dê a segunda face. Apanha, fica calado. O verdadeiro evangelho do arrependimento vai dizer para você, ande a segunda milha. Você sempre vai ter que fazer algo a mais, se você de fato quer morar, quer subir, quer entrar nos céus. Isso é muito grave. Nas mãos de quem você está confiando a sua eternidade? Olha, eu gostaria ainda de ler com vocês Gálatas. Ainda esse livro, Paulo está dizendo assim, nós vamos ler, é muito importante. Gálatas ainda, capítulo de número 1. Eu gosto muito desse Gálatas capítulo 1. Aqui fala assim, ó. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste como foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha ele dando um testemunho. Olha só, quem esse homem era no primeiro estágio da luz, no segundo e no terceiro. Ele não era qualquer pessoa. Aqui, nesse livro de Gálatas, ele dá o seu primeiro testemunho. Ele era um homem extremamente perigoso. E nós vimos o testemunho em Atos 22, Atos 26, Atos 9. Nós vimos o testemunho dele. Ele era extremamente violento, extremamente perigoso. Ele era extremamente perigoso. Paulo não era qualquer pessoa. Era uma pessoa extremamente perigosa, zelosa. Abram comigo Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. O versículo 4, a seguir. Filipenses capítulo 3, 4. Bem que eu pudera, ou bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Quem fala essas palavras é alguém que está
em uma profunda luz. Alguém que está diante do verdadeiro evangelho. Ele tinha tudo. Circuncidado, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, aprendeu nos pés de Gamaliel, era profundo, era teólogo. Ele tinha toda a autoridade dos principais sacerdotes. Era um homem respeitado no judaísmo. De repente, o Senhor veio a ele. Aquele Saulo do capítulo 9 para o Paulo do capítulo 26, houve um grande crescimento de vida. Aqui ele está dizendo, eu considero tudo como refúgio. Refúgio é esterco de animal. A sua posição, os seus títulos, o que ele conquistou na terra, os idiomas que ele falava, a sua imagem que ele construiu na apostasia. Ele disse, eu considero isso tudo como refúgio. Eu tenho uma meta, é Cristo. Eu quero Cristo. Eu estou decidido a tomar a cruz até a morte. Você percebe o verdadeiro evangelho? Ele não te dá nenhum tipo de esperança nessa terra. O verdadeiro evangelho, ele termina com a sua esperança nessa terra. Ele não permite você fazer projetos para médio e longo prazo nessa terra. O verdadeiro evangelho te leva para a cruz. Termina com você. Você passa a odiar essa terra, odiar as coisas dessa terra. Você passa a odiar o pecado, a odiar a sua natureza pecaminosa. Você passa a odiar o mundo. Você passa a odiar aquilo que era lucro para você. Aquilo que você achava bonito. Aquilo que te atraía. Essas coisas vai desaparecendo. Não vai tendo mais sentido para você. Você vai sendo atraído para Cristo, para uma nova vida, para uma nova dispensação. Você passa a viver em ressurreição. Você passa a viver em novidade de vida. Você passa a viver na nova criação. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você olha para o capítulo 3, o versículo 12 de Filipenses, numa sequência. Ainda Filipenses 3,12, olha o que ele fala. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha uma meta definida. Um cristão precisa ter uma meta celestial. Se você vive sem uma meta, você não tem por que trabalhar, você não tem por que correr uma carreira, você não tem por que lutar. Se a sua meta é somente que os seus filhos estudem, se a sua meta é somente que você tenha o seu principal diploma, se a sua meta é que você tenha uma boa casa, se a sua meta é que você tenha só um bom casamento, se a sua meta é que você tenha um bom salário, você é o mais miserável de todos os homens. Se você não tem uma meta celestial, o evangelho que você está recebendo vai te levar a ficar com o anticristo. Abram comigo o penúltimo versículo, 1 Coríntios, o capítulo de número 15, o versículo 19. Repetindo 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Se você não tem uma meta celestial, e se você não trabalha por ela, você não vai conseguir sair da condição de criança. Nesse ministério do profeta Elias, nós somos ensinados que nós temos uma única meta,
Você me fala, então nós vamos ser responsáveis? Irresponsáveis? Eu não preciso pagar mais as minhas contas? Eu não preciso mais fazer nada na terra? Não é isso. A justiça, ela vem pela santidade. Você precisa viver uma vida santa e uma vida justa. Porque o seu tempo tem que acabar na terra. Você tem que estar clara, o seu tempo tem que acabar. Ou nós vamos sair dessa terra pelo arrebatamento, ou nós vamos sair dessa terra pela morte. Mas nenhum homem vai permanecer aqui nessa terra. Todos que entraram nessa terra vai ter que sair dessa terra. Entendem? Mas as esperanças, elas não podem se limitar. Os seus objetivos não podem mais ser nessa terra. Você não pode correr esse risco mais. Se o seu pastor só fala de bênçãos para você, toma cuidado. O evangelho terreno não te ajuda a se arrepender. Você não chora, você não se arrepende. Você só fala que mensagem bonita. Oh, que mensagem linda. Isso é perigoso. Abram comigo Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, nenhum de nós veio para ficar nessa terra. Ou nós vamos sair da terra pelo arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento, ou você vai sair pela morte nas mãos do anticristo. Essa geração é a geração que não tem uma terceira opção. Você tem que escolher. O arrebatamento é o único caminho que vai nos livrar da morte. Vai nos livrar. E só existe um evangelho na terra hoje que está preocupado em nos preparar para o arrebatamento. O evangelho pregado pelo profeta Elias. Você precisa conhecer aquela voz. O peso que tem naquele evangelho. Quando aquele homem fala, não é voz de um homem. Você vai ver o peso. Você vai ver o canal limpo. Você escuta o próprio Deus falando. Você nunca vai ouvir ele pregar dinheiro. Ele vai falar de dinheiro de maneira negativa. É proibido nesse ministério usar o púlpito para falar de dinheiro. Porque foi por meio do dinheiro que os homens se corromperam. Foi por meio do dinheiro que os homens se envolveram com o corpo de Lúcifer. As igrejas se degradaram. As igrejas hoje vão fazer cada vez mais os filhos de Deus um negócio lucrativo para manter suas organizações. Os filhos de Deus se tornaram um negócio. Mas aqui está dizendo, nós vamos ter que sair dessa terra. Só existe um evangelho capaz de nos dar o caminho do arrebatamento. É o evangelho que traz o arrependimento. É o evangelho que traz o sangue. É o evangelho que traz a santidade. Que nos leva a ter tolerância zero ao pecado. Nós não negociamos a nossa eternidade com o pecado. Nós não aceitamos o pecado. Nós não ficamos naquele evangelho doce. Ah, não, Cristo já morreu por nós. Cristo já me salvou. Ah, eu estou em Cristo. Eu estou na era da graça. Esse é o evangelho pesado de língua. Tudo isso aí o Senhor fez. Mas existe uma parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que rejeitar o pecado. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu quero viver nos céus. Eu vou para os céus. Depois eu vou governar 1000 anos com Cristo. Depois eu vou para Nova Jerusalém. Eu tenho que ter uma atitude. Eu preciso rejeitar o pecado. Eu tenho que viver uma vida santa. Eu tenho que abrir mão da cobiça. Cobiça sexual. Desejo sexual. Eu tenho que abrir mão das mentiras, da soberba, do orgulho.
das vaidades desse mundo. Eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso voltar a ter temor de Deus. Nós aprendemos no evangelho falso a não ter temor de Deus. Um evangelho que apresenta Deus como Deus bonzinho. Um Deus bonzinho. Deus é bom todo o tempo. Ah, Deus é bom. Não brinque com isso. Hoje, na era da graça, Ele está nos esperando o nosso arrependimento. Porque Ele não quer que nenhum se perca. Nós temos que nos arrepender para crescer em vida. Nós temos que nos arrepender para chegar com formação. Nós precisamos disso. Ou nós vamos sair dessa terra pelo arrebatamento, ou nós vamos sair dessa terra sendo assassinados pelo anticristo. Não existe 3 lugares, ou é os céus ou o inferno. Não aceite outro evangelho que te dá uma outra opção, que te coloca nas trevas exterior. Depois você vai para Nova Jerusalém. Isso é mentira. É mentira. Se nós perdermos o arrebatamento, acabou. O status da terra vai mudar. Não brinque com isso. Você não vai conseguir manter a sua família nos 7 anos. Você não vai conseguir comida nos 7 anos. Você não vai conseguir água nos 7 anos. Você vai se vender. Você vai trocar a tua salvação por comida. Você vai aceitar o sinal do anticristo. Você não vai conseguir ver seu filho, sua filha chorando, querendo comida. Você vai no mercado, você vai se vender. E quando você aceitar aquela marca, você vai direto para o inferno. Você vai queimar na eternidade. Não brinque com isso. O nosso tempo está acabando. Tenha tolerância zero ao pecado. Busque o verdadeiro evangelho. O evangelho do reino. E o evangelho do reino, ele traz arrependimento. O evangelho do reino, ele traz mudança de vida. O evangelho do reino, ele muda o nosso viver. E agora o último versículo para terminarmos, Mateus 24. Por favor, abram suas Bíblias, vamos terminar com esse versículo, Mateus 24, o versículo de número 14. Fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que é o fim? É os 7 anos com o anticristo. Esse evangelho tem que ser pregado agora. Existem grupos cristãos que eles falam assim: nós somos Filadélfia. Outros falam assim: foi dado para nós a comissão de pregar o evangelho do reino. É mentira. Porque esses que falam isso estão envolvidos com vendas. Exploram os filhos de Deus. Estão envolvidos com corrupção. É mentira. O verdadeiro evangelho do reino, ele é pregado com o arrependimento. Te leva a se arrepender. Você tem que chorar. Você tem que chorar, você tem que olhar para trás e ver que corrupção que aconteceu. Isso é o verdadeiro evangelho do reino. Ele está sendo pregado em toda a terra. Quando o profeta Elias fala, nas quartas-feiras à tarde, nas sextas-feiras à tarde e à noite, e no domingo à tarde, o planeta Terra, ele está conectado. O verdadeiro evangelho do reino. Eu quero te convidar para você participar conosco. Na descrição dos nossos links, dos nossos vídeos, você vai ver os links dos nossos canais. Você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. Não é doce. É o evangelho do reino, que está sendo pregado em toda a terra. E quando ele fala, todas as nações da terra estão conectadas. Existe um povo sedento pela verdade. Um povo que se cansou de ser enganado. Um povo que está disposto a deixar tudo
por causa do seu arrebatamento. Há um povo na terra que está sedento pela verdade, sedento pela justiça. São um povo sério com Deus, um povo que ama a Deus, mas que foram enganados e que estão buscando a verdade, que estão orando para conhecer a verdade. Eu orei 8 anos. 8 anos. Senhor, mostra-me. 7, 6, 5, 4. Quando eu precisei tomar a decisão, quando eu sabia, é esse o evangelho. Eu abandonei tudo, mesmo sabendo das consequências que nós iríamos ter nessa terra. Mas por entender que a nossa pátria não é aqui, nós aprendemos a estar disposto a ser humilhado, caluniado, difamado. Quando o arrebatamento for acontecer, os filhos de Deus verdadeiros vão estar sendo totalmente difamados por os outros cristãos. Deus vai olhar para a terra e vai ver o sofrimento e vai dizer, eu não posso mais deixá-los aqui. Os que mais perseguem os filhos de Deus que vão ser arrebatados são os cristãos. Não são as pessoas do mundo. Não são. Então não se importe para a perseguição. Se você realmente quer ser arrebatado, você não pode ter medo das pessoas falar mal de você. Você não pode ser alguém de porcelana. Se alguém falar mal, eu vou me quebrar. Se alguém falar mal, eu vou revidar. O que é o orgulhoso? O orgulho se manifesta quando as pessoas falam mal de nós e nós queremos revidar. Você vai descobrir que você é um orgulhoso, uma orgulhosa, quando você não aceita as pessoas falar mal de você. E o orgulho, ele é exatamente a natureza de Satanás em nós. Então, agora quando as pessoas começam a falar mal e você já não se importa mais, é porque você já foi tratado nisso. Você já está sendo preparado para o arrebatamento. Você já não importa para mais. Deixa falar. Vamos seguir. Falta pouco. Falta pouco. Eu quero finalizar dizendo para todos vocês aqui, quero fazer uma oração. Primeiro, precioso Senhor, se você está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, até mesmo aqui na sala do Zoom, se você ainda não recebeu Jesus, ou se você quer se reconciliar, você sabe que há pecados ocultos em você, há coisas que você praticou, a sua mente está te condenando, há coisas que você está escondendo do seu esposo, há coisas que você está escondendo da sua esposa, há coisas que você está escondendo de pessoas próximas a você. Você está escondendo, o inimigo está dizendo, não fala. Não é como o celular, que você vê uma pornografia, aí você vai lá e apaga para ninguém ver. O Senhor viu. Então, há momentos que nós temos que tomar uma decisão. Se o arrebatamento acontecer e você tem pecados que você não se arrependeu, você não vai poder sair da terra. Os céus não é lugar para sujeira. Ninguém pode chegar nos céus em pecado. Você tem que tratar tudo agora. E só existe um evangelho que nós estamos pregando que pode te ajudar. Não brinque com a sua eternidade. Ore comigo assim, precioso Senhor Jesus. Senhor, eu entendi a sua mensagem. Eu recebi a tua mensagem. Senhor, eu me arrependo profundamente, do mais profundo do meu ser. Senhor, o meu ser tem corrupção. Pela luz, eu vejo que o meu ser é pecaminoso. Senhor, me introduza na luz de Atos 26. Pai, eu sou o principal pecador. Senhor, olha para mim. Olha para a minha condição. Eu sou caído. Sou pecaminoso. Sou rebelde. Senhor, eu tenho escondido pecados. Senhor, eu tenho sido tão impuro, tão irreverente, tão ingrato. Eu profanei o templo do Espírito Santo.
eu menti, eu roubei. Senhor, há em mim pensamentos de lascívia, há em mim pensamentos carnais. Senhor, eu fiz tantas coisas malignas contra ti. Eu estou profundamente arrependido. Eu entendo a tua palavra. Eu recebo a luz que vem pela tua palavra. Senhor, me ajuda a tratar com todas as coisas negativas que estão em mim. Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos estão se secando. Eu estou morto. Por favor, traga minha vida. Eu me reconcilio agora contigo. Senhor, eu também te recebo em meu espírito, como meu único e suficiente Senhor. Senhor, por favor, me ajuda nesse momento final, antes do arrebatamento, a ser santo, a viver uma vida santa, a viver uma vida no verdadeiro evangelho, a viver uma vida na luz, a crescer em vida, a chegar até a plena conformação, para que eu possa ser um herdeiro maduro de tudo que o Senhor tem em Cristo Jesus para mim. Pai, traga o teu sangue sobre a minha vida. Purifica-me dos pecados. Me reconcilia agora. Oh, no poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém, amém. Eu quero agradecer agora a todos vocês, pastores, líderes, preciosos irmãos, que estão nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado. Se você quer evangelizar, pegue o link dessa mensagem e você comparta com outras pessoas. Comparta com alguém. Não se preocupe se eles vão receber a mensagem ou não. Simplesmente comparta. Faça um evangelismo agora. Está bem? Muito obrigado a vocês. E eu quero pedir para vocês que estão aqui conosco no Zoom, permaneçam, por favor. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Eu gostaria